E aí, galera esperta, aqui é o professor Beto Brito, do canal Literatura Legal, e hoje nós vamos fazer uma análise de um poema modernista, porque as pessoas estão acostumadas a fazer análise de poemas de influência clássica, e um aluno meu perguntou se era possível fazer uma análise de um poema moderno, para mostrar justamente as diferenças quando comparado a um poema de influência clássica, tá certo? Ó, esse poema que nós temos aqui é um poema de um carinha chamado Oswald de Andrade. Ele faz parte da primeira fase do modernismo. Foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna e por isso tem atitudes bem inovadoras em sua produção literária. Ele fez parte daquilo que chamamos de Geração de 22, que são os primeiros autores modernistas brasileiros. Aqueles que participaram da Semana de 22 e fizeram parte dessa primeira etapa que vai de 22 até 30, tá certo? Esse poema é um grande exemplo de poema modernista, porque ele carrega uma série de elementos que são tipicamente modernos. Vamos começar fazendo uma leitura do poema. O nome do poema é Erro de Português, ok? O poema diz assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E aí você diz, professor, por que isso é um poema moderno? Vamos lá, vamos analisar comigo, tá certo? Uma das coisas mais respeitadas, buscadas e divulgadas dos artistas modernistas de primeira etapa era a busca pela inovação. E essa inovação obrigava os autores a romper com padrões clássicos. Como assim? Por exemplo, ó, você vai perceber que chegou não rima com chuva, que não rima com índio, que não rima com pena, que não rima com sol, nem com despido, nem português. Ou seja, o autor não colocou rima alguma no texto. Quando o autor não coloca rima no texto, ele quebra, ele rompe com o padrão clássico, porque os autores clássicos gostavam de utilizar rimas. Os parnasianos, que foram muito criticados pelos modernistas, usavam rimas. E aqui não tem rima. Como é que chamamos esse tipo de texto, pessoal? Que não tem rima, chamamos de texto com versos brancos. Ah, quando não tem rima, o verso é branco. Exatamente. Qual outro elemento que eu posso utilizar como forma de inovação e que representa essa ruptura com o passado, essa novidade? Ó, os autores, principalmente parnasianos, que eram os grandes inimigos dos modernistas, eles defendiam o uso da métrica. O que é a métrica? Os autores clássicos, eles são tão perfeccionistas que eles querem que os versos todos tenham o mesmo tamanho. O mesmo tamanho, a mesma quantidade de sílabas poéticas. Ah, professor, mas para poder saber se aqui tem métrica ou não, eu tenho que medir os versos. Olha, a maneira mais coerente de você chegar à conclusão de que um texto tem ou não tem métrica é fazendo a escansão, que seria a contagem das sílabas poéticas. Mas você pode fazer isso de maneira mais rápida e prática, pessoal. Por quê? Porque você pode usar a lógica, não é isso? Vejam só, esse verso aqui, minha gente, olha o tamanho dele. Ele tem 4 palavras. Esse verso aqui de baixo, ó, olha o tamanho dele. Ele tem 5 palavras. Tu acha que um verso de 4, outro de 5 palavras, vai ter o mesmo tamanho que um verso de 2 palavras? Claro que não. Ou seja, o autor fez um poema em que os versos são tamanhos distintos. Ou seja, ele não teve uma preocupação em medir os versos. E aí, por isso, ele utilizou o que chamamos de versos livres. O uso de versos livres e o uso de versos brancos demonstra que o autor teve liberdade para criar. Ele fez do jeito que ele queria, sem seguir nenhum padrão, tá certo? Vamos para alguns elementos tipicamente modernistas. Vê só. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Ou seja, ele está se referindo ao período do descobrimento do Brasil. Dizendo que quando o português chegou aqui no Brasil, estava chovendo. O que é que ele quer representar com essa ideia de chuva? Num país tropical como o Brasil, um dia de sol é um dia que remete, simboliza felicidade. Um dia de chuva é um dia de clausura, é um dia de tristeza, é um dia que você não está feliz. Então, professor, foi um dia triste no dia que está chovendo. Exatamente, a ideia de tristeza. Ele foi e vestiu o índio. O que representa vestir o índio? Vestir o índio é incorporar uma cultura ao índio. Ou seja, ele tirou a cultura do índio e colocou outra cultura. E ele disse, que pena, foi uma coisa ruim. Porque se fosse uma manhã de sol, ou seja, um dia feliz, o índio teria despido o português. E despir o português aqui tem um sentido de quê? De ter colocado sua cultura, sobrepondo a cultura portuguesa. Ou seja, esse texto, ele tem um conteúdo nacionalista
que tem uma visão anticolonialista. Ele está aqui criticando o tipo de colonização que nós recebemos. E isso reflete o nacionalismo típico da primeira fase do modernismo. Agora, além desse nacionalismo, com uma linguagem bem coloquial, que é tipicamente modernista, sem rimas, sem métrica, tem ainda um macete que você pode lembrar. Determinado dia um aluno chegou para mim e fez: professor, me liguei já, saquei. Quer dizer então que texto, poema moderno, é poema que não parece poema? Exatamente. No nosso inconsciente, pessoal, a ideia de poema é a ideia de poema clássico. É um texto feito com rima, um texto feito com métrica, um texto bonito, falando de amor. Tipo, ninguém é contrário à ideia de que esse poema: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói inocente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Todo mundo que escuta isso diz: não, isso é poesia. Por quê? Porque quem escreveu isso foi Camões, autor do classicismo português, que trabalha com todas as técnicas que são tipicamente poéticas. Aquilo que no imaginário popular está na cabeça de todo mundo como poesia. Aí tu chega e fala: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aí você diz: isso é poesia? É poesia. Só que não é poesia no conceito tradicional de poesia. É no conceito moderno de poesia. Então, poesia que não parece poesia é poesia moderna. Sacou? Então, essa foi nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é Oswald de Andrade, primeira etapa do modernismo, geração de 22. Poesia que não parece poesia, poesia moderna. Falou, pessoal. Se gostou, curte, compartilhe em suas redes sociais e, claro, se inscreve no nosso canal. Falou, até mais, tchau!